O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você vai conferir outros destaques da última sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Carl Olavo Smith. Nós vamos conversar sobre o trabalho na área de tecnologia da informação e da comunicação do CNJ. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando como foi a última sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. Na última sessão do ano, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, pediu a abertura de processo administrativo disciplinar contra o ex-corregedor regional do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia, desembargador Vulmar Araújo. Ele e o juiz Domingos Sávio dos Santos são acusados de perseguir magistrados e também de irregularidades no pagamento de precatórios. A defesa do ex-corregedor negou as denúncias e disse que o magistrado agiu de forma correta. Cabe aqui também, por último, lembrar que quem ordenou, quem determinou a suspensão de qualquer pagamento no âmbito desse precatório, após a eclosão desse primeiro escândalo, foi o desembargador Vulmar na função de corregedor. Isso aconteceu em agosto de 2011. Esse Conselho Nacional de Justiça veio a avocar o processo a pedido do próprio desembargador Vulmar. Mas o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, rebateu e apresentou denúncias. Foram expedidos quatro precatórios que, somados e que foram efetivamente levantados, somam a cifra de 500 milhões de reais, e este levantamento não foi maior, chegando a 1 bilhão de reais, porque houve a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça, à época, sobre o comando da ministra Eliana Calmon. O conselheiro Francisco Falcão também apontou as falhas do juiz Domingos Sávio. O juiz do trabalho, Domingos Sávio, enquanto esteve à frente da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, liberou aproximadamente 500 milhões de reais, de forma irregular e temerária, sem a devida prestação de contas. E depois a participação do desembargador Vulmar Araújo, determinando a redistribuição do processo 2039 em questão para a 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho, designando como responsável para a condição do feito o juiz Domingos Sávio. Sob as seguintes justificativas: a pedido do juiz Isabel Carla e Francisco Montenegro, tendo em vista a magnitude da causa; b, constatação de irregularidades no levantamento de valores pela advogada constituída nos autos; c, experiência do juiz Domingos Sávio na condução do processo. Há indícios de prática pelo desembargador de ameaças e coação contra magistrados e servidores do TRT 14ª Região, que, direta ou indiretamente, tinham relação com o processo 2039-89. Por conta das irregularidades, o conselheiro Francisco Falcão pediu a abertura de processo administrativo disciplinar com o afastamento dos acusados. Por unanimidade, os conselheiros acompanharam o relator. Determinada a instalação de processo administrativo disciplinar, decisão com afastamento. Depois, os conselheiros analisaram outro pedido de abertura de processo administrativo disciplinar, dessa vez contra a juíza da 2ª Vara Trabalhista de Porto Velho, Isabel Carla de Mouro Piacentini. A defesa negou falhas da magistrada no processo e disse ainda que advogados faziam parte de uma quadrilha que fraudava processos para conseguir a liberação de recursos. Que a juíza Isabel Carla e o judiciário, por conseguinte, passou a ser vítima de uma quadrilha de falsários que falsificaram não apenas as assinaturas em procurações, mas os próprios documentos dos substituídos. Com essa fraude de dificílima verificação, especialmente considerando o elevado número de partes no processo, que esses falsários, essa quadrilha, levantou uma quantia expressiva de dinheiro. E foi a própria juíza Isabel Carla, e ninguém mais, quem primeiro isoladamente passou a descobrir a ocorrência dessas fraudes. O Corregedor Nacional de Justiça afirmou que várias pessoas participavam das fraudes. Advogados usavam documentos e procurações falsas para desviar 5 milhões de reais.
Segundo o ministro Francisco Falcão, a magistrada Isabel Carla de Moro Piacentini autorizou o pagamento de precatórios em duplicidade e atuou junto com o marido dela, que é advogado. A suspeita de participação dos demais integrantes na empreitada criminosa, nos termos descritos, se mostra bastante consistente, no sentido de implicar a juíza da 2ª Vara Trabalhista de Porto Velho, Isabel Carla de Mero Moura Piacentini, que autorizou os pagamentos fraudados pelo seu marido, Edson Richard Fernando Piacentini, e pelo seu diretor de secretaria, Fábio Richard de Lima Ribeiro, e dos demais comparsas. Os conselheiros do CNJ acompanharam o relator que pediu a abertura de processo administrativo disciplinar com o afastamento da magistrada. O conselheiro Emanuel Campelo fez uma consideração. Vossa Excelência corrigiu aqui uma perplexidade que foi trazida ao plenário na época em que aquele primeiro processo 65 foi trazido, que foi exatamente o fato de ter sido trazido um processo na expectativa de se responsabilizar o outro magistrado e não exatamente a magistrada que havia liberado os valores. E Vossa Excelência fez agora essa correção. Exatamente por isso, naquela época, o plenário optou pelo prosseguimento das investigações. Então, presidente, com essas considerações, acompanho o relator na abertura do PAD. Proclamação é determinada a abertura do PAD, decisão unânime com afastamento da magistrada. Na próxima semana você vai acompanhar mais decisões da sessão de número 181. Veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. A coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Conselho Nacional de Justiça, conselheira Ana Maria Amarante, participou em Vitória, capital do Espírito Santo, da 5ª edição do Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Neste ano, o evento debateu formas para melhorar a aplicação das medidas protetivas de urgência e a fiscalização delas, em favor das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Relatório parcial do Conselho Nacional de Justiça sobre o cumprimento da Meta 3 de 2010 mostra que o Judiciário tem conseguido reduzir os processos pendentes, mas os casos de execuções fiscais ainda são um grande entrave. A meta prevê a redução em pelo menos 10% do acervo de processos na fase de cumprimento ou de execuções e em 20% do acervo de execuções fiscais existentes em 31 de dezembro de 2009. Segundo o levantamento do CNJ, havia cerca de 7.500.000 processos de execução não fiscal em trâmite no Judiciário no fim de 2009. Ao final de setembro deste ano, esse número era de pouco mais de 6 milhões, redução de 17%. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí já implantou o processo judicial eletrônico em 50% das varas no estado, cumprindo a meta 12 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a instalação em 40% das varas de cada tribunal. Os dados foram divulgados pelo TRT 22, depois de atualizados e enviados ao CNJ. Além das 4 varas de Teresina, o sistema também funciona nas varas de Valença, Uruçuí e Piripiri. O Tribunal Piauiense possui atualmente 14 varas do trabalho. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. Com a proximidade do Natal e com a correria das compras, o destaque desta semana é o Código de Defesa do Consumidor. As regras disciplinam as relações entre fornecedores, que são fabricantes do produto, e prestadores de serviços, com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre o Código de Defesa do Consumidor. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial.
O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. Chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques. O CNJ vai realizar a primeira audiência pública da história do órgão. Vão ser debatidos temas como a eficiência da Justiça de primeiro grau, extinção ou redução da competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da Justiça Eleitoral. A audiência pública será dividida em 2 blocos que serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro. O primeiro bloco será destinado à discussão sobre a eficiência na Justiça de primeiro grau. O segundo será dedicado ao debate sobre extinção ou redução na competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da Justiça Eleitoral. Poderão participar do debate órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Carl Olav Smith. Nós vamos falar sobre os sistemas de troca de informações do Judiciário que permite o juiz se comunicar diretamente com diversos órgãos. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu converso com Carl Olav Smith. Ele é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e ele atua na área de tecnologia da informação e comunicação do Conselho Nacional de Justiça. Dr. Smith, muito obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Bom, inicialmente, como funciona esses sistemas de comunicação do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, do Judiciário aí, que traz justamente essa ferramenta aos juízes? Eu agradeço o convite e esses sistemas, eles foram construídos para a gente evitar o trânsito de papel, a morosidade do papel em todas as comunicações oficiais do Poder Judiciário. Hoje nós temos 4 grandes sistemas em funcionamento no CNJ, que são o Bacenjude, o Infojude, o CCS e o Renajude. Todos eles são serviços que trabalham com a ferramenta de web, são serviços web, onde você consegue, o juiz, na verdade, consegue postar a ordem diretamente nesse sistema, ou um servidor por ele indicado, tanto faz, evitando com isso a análise de papel pelo órgão receptor. Com isso a gente consegue dar maior qualidade à informação, porque se o ofício é em papel, o que acontece é que alguém vai ter que ler esse ofício, interpretar ele, consultar um banco de dados, transcrever a informação desse banco de dados, né, e pode ter erro nessa transcrição, e remeter isso para o Poder Judiciário. Se o sistema ele é online, ele é web, ele pega, ele consulta o banco de dados diretamente. Então, além da celeridade, a gente consegue uma maior qualidade da informação básica que está sendo trazida para o processo. Agora, o senhor falou web, mas embora seja web, isso é apenas uma ferramenta restrita aos magistrados. Tem uma senha específica ali, só o magistrado é cadastrado para esse tipo de acesso? O magistrado ou um servidor por ele autorizado. Né? Quando eu digo web é porque independe de instalação de um programa no computador. Né? Um serviço que está disponível na internet, na página de um determinado órgão, por exemplo, o Bacenjude, a pessoa acessa o site do Banco Central, ele loga com usuário e senha, né? O usuário é previamente cadastrado, tem uma série de requisitos de segurança para fazer o cadastramento desse usuário, e assim que ele faz o acesso. O Renajude, por exemplo, se acessa pelo site do Denatran, né, e é com certificado digital, então somente o juiz, portador do certificado digital, com a senha do certificado digital, que consegue acessar. E ali, como o senhor disse, é de imediato. Quem recebe essa informação, digamos que ali do outro lado do site, recebe essa informação e já deve ser processada. Tem um prazo para isso ou não? Algumas informações são online. Né? A gente tem hoje informação do Infojude, que é um sistema para a Receita Federal, onde você consulta os dados de imposto de renda, né, pessoa jurídica, pessoa física, diretamente na Receita Federal. Ele é basicamente online. Eu posto a requisição, ela cai na minha caixa de correio minutos depois. Né? O Renajude, que é um sistema de restrição para veículos automotores,
ele também, esse é perfeitamente online. Eu insiro uma restrição, ela imediatamente aparece no cadastro do veículo quando for feita uma consulta na base de dados dele. No caso do Renajude, ele tem como parceiro, aí, digamos assim, o Denatran. O Denatran, o Ministério das Cidades, né? E o Denatran. E em que casos ele deve ser acessado? O Renajude ele deve ser acessado sempre que o juiz precisar inserir uma restrição em um determinado veículo. Por exemplo, uma busca e apreensão de um veículo, uma reintegração, um contrato bancário que foi descumprido, né? E se defere uma liminar para perseguir esse veículo. O juiz tem várias opções de restrições. Ele pode impedir, ou até mesmo uma briga entre particulares em que se discute um carro, né? É possível inserir uma restrição de transferência. Fica vedada a transferência. Pode-se inserir uma restrição de circulação. Se for colocada a restrição de circulação, além da transferência, o veículo não pode circular. Se ele circular, a brigada, ou a brigada militar, a polícia militar, quem quer que seja, pode fazer o recolhimento desse veículo para o depósito. Então, depende da situação processual, mas as restrições são de transferência, de circulação. Eu posso anotar até uma penhora, eu não consigo fazer uma penhora por ele, porque a penhora depende de uma apropriação física do bem, né? Mas eu consigo anotar uma penhora realizada num processo para dar conhecimento para terceiros. Bom, nós temos aí outros sistemas, por exemplo, o Infojude, tem também o Bacenjude, né? Eu acredito que o Bacenjude é até o mais conhecido. É o mais conhecido, nós tivemos o Bacenjude, ele serve para fazer a penhora online, a famosa penhora online, permite também a consulta de dados cadastrais, né, do correntista, né, no caso. Ele, apesar de ser o mais conhecido, ainda existe muito trânsito de papel de ordens que poderiam ser inseridas pelo Bacenjude. Fomos informados de que pelo segundo cálculo deles, cada ofício em papel por uma ordem que poderia ser transmitida pelo Bacenjude custa para o Tesouro R$2.000. E o Infojude, ele está ligado diretamente à Receita Federal? Ligado diretamente à Receita Federal, ele permite a consulta à base de dados, né? Não permite, ao contrário do Renajude, o Infojude não permite nenhuma alteração de base de dados, evidentemente. O que está na Receita é só uma simples consulta àquilo que foi informado, né? Ele te traz os dados das declarações feitas pelo um eventual devedor do processo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, consulta a cadastros da Receita, né? Cadastros da pessoa, endereço, declaração de operações imobiliárias, ele também permite trazer. Hoje em dia, qualquer venda que seja de imóvel, que tenha transitado por um cartório, o cartório é obrigado, em qualquer lugar, a informar a Receita Federal. Essa informação a gente consegue puxar por esse sistema também. Nós falamos aqui do Bacenjude, mas tem um que está ligado ao Bacenjude, que é o CCS, né? Sim. Como é que é o funcionamento do CCS? O CCS é o primo desconhecido do Bacenjude. Apesar do Bacenjude ser o mais conhecido, o CCS é o menos conhecido. O CCS ele permite que a pessoa que formula a consulta tenha noção dos relacionamentos bancários de uma determinada pessoa. O que isso significa? Você consegue, o magistrado consegue identificar quem são os procuradores de uma determinada empresa. Se uma empresa tem conta em banco, obrigatoriamente o banco tem que cadastrar os sócios, né? Mas não necessariamente só o sócio movimenta a conta dessa empresa. Pode existir um procurador, né? Então a gente consegue estabelecer os relacionamentos dessa empresa, saber quem efetivamente movimenta essa conta. A mesma coisa em relação a uma pessoa natural. Ela pode ter a conta e uma outra pessoa movimenta diversas contas dela em nome dela. Então, o CCS serve para trazer... de laranja, poderia ser? Exatamente. Ele é para pegar laranja, para atuar em crimes contra o sistema financeiro, crimes de lavagem de dinheiro. Ele é muito importante para esse tipo de coisa. Não só para descobrir devedores, né, para efetivamente devedores que transferem o patrimônio. Sim. Mais relevante ainda para a questão de controle da lavagem de dinheiro. Smith, o mais recente deles é o Serajude? O Serajude a gente está trabalhando com a Serasa, vai ser um sistema para requisitar informações com relação a restrições em nome de uma determinada parte do processo e levantamento e inclusão dessas restrições em caso dependendo do sentido da decisão que for proferida. Ele está em fase
ele já existe, o sistema, né? A ideia do CNJ é transformá-lo em âmbito nacional, e para isso nós estamos trabalhando com o termo de cooperação, a fim de que implementemos ele até meados do ano que vem. E tem propostas de novos sistemas? De novos sistemas, fora esses, não. A gente tem a evolução do Bacenjude, né? Evolução do Renajude, que são sistemas, como todo sistema de informática, eles não são completos. Então, a gente tem que evoluir, porque as pessoas se adaptam ao funcionamento do sistema, aqueles que são os maiores clientes no polo passivo do sistema, eles se adaptam ao funcionamento, passam a conhecer o funcionamento. Então, nós temos sempre que evoluir para passar à frente disso e tornar o sistema sempre eficaz. Que o que interessa para a gente é uma decisão judicial que traga resultado para a parte. Não adianta a pessoa ter o papel e não conseguir a prática da decisão judicial. Esses sistemas são para isso, são para permitir que a decisão judicial seja efetivamente cumprida. Falar em decisão, o CNJ tem um banco de dados de recursos repetitivos, né? O que significa isso na prática? Na prática, houve uma lei que alterou o Código de Processo Civil e criou os recursos repetitivos e os de repercussão geral, que já estão em funcionamento. A lei é relativamente antiga, e uma resolução do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que seria criado um banco de dados para controlar esses recursos. Por que é necessário controlar isso? Porque esses recursos que estão em trâmite nos tribunais superiores, eles impactam uma série de recursos que ainda estão nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais. Eles ficam suspensos lá enquanto se aguarda o cumprimento, o julgamento aqui nos tribunais superiores. E a decisão depois vale para todos os outros. Né? Ela vincula os lá de baixo. Então, esse banco de dados, ele vem para trazer para a pessoa, para o operador do direito, em que fase que está a análise desse processo no Tribunal Superior, né? E também nós vamos captar dados dos tribunais regionais e dos tribunais de justiça para saber quantos recursos, quantas ações esses processos estão impactando lá na origem. Né? Então, o banco de dados ele é muito relevante nesse aspecto, para que o relator tenha fundamento para estabelecer, por exemplo, qual é a prioridade de julgamento, se ele tem 2 ou 3 recursos dessa modalidade em exame para examinar, né? Ele vai agora contar com dados fidedignos, né, de fontes boas, para saber qual ele deve priorizar, qual tem maior relevância, qual tem maior impacto para o jurisdicionado. Bom, eu tive aqui a satisfação de conversar com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Carl Olav Smith. Doutor Smith, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. 4 consultores da FIFA, 12 juízes da Vara da Infância e da Juventude das cidades que vão sediar os Jogos, representante da OAB, explicaram como funciona a participação de crianças e adolescentes nos Jogos. Para evitar problemas envolvendo menores, foi discutida a padronização de regras para a entrada, saída e permanência deles no país durante a Copa do Mundo em 2014. A ideia aqui é a gente tentar unificar, ter portaria única no Brasil inteiro, com procedimentos únicos, e isso facilite a tramitação desses jovens aqui no Brasil. Estima-se que cerca de 4.000 crianças, entre gandulas, mascotes e acompanhantes de jogadores, venham de diversos países patrocinadas por grandes empresas. O juiz de direito da 3ª Vara da Infância de Natal explica que essa iniciativa do CNJ vai melhorar e agilizar o trabalho da Justiça. As questões de alvará de viagem, adolescente e crianças em conflito com a lei, essas questões mais pontuais deverão ser solucionadas pelos juízes da infância e juventude que estarão de plantão nesse período da Copa. A criança ou adolescente deverá andar com esse formulário em aeroportos, hotéis e eventos e com algum documento para comprovar as informações. O formulário ficará disponível em vários idiomas no site do Conselho Nacional de Justiça, consulados e organizações internacionais, e válido somente para os meses de junho e julho de 2014. O juiz auxiliar da Corregedoria do CNJ explica que as portarias já editadas pelos tribunais estaduais
poderão ser mudadas depois dos Jogos. A mudança, a fim de que isso tenha conteúdo vinculativo para todas as comarcas do Brasil, teria que exigir uma alteração do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, em se mostrando uma norma de grande utilidade em eventos dessa repercussão, é possível que a aderência seja natural. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!